25, amém? Lucas 14, a partir do 25. Soberano Deus, Altíssimo Eterno Pai, do Senhor Jesus, me usa, me ajuda, unge a minha boca, que o que sai de mim seja para edificar a tua igreja, em nome de Jesus, amém? Coloca a mão no seu coração, coloca a mão no seu coração, fala comigo assim: Espírito Santo, unge o meu coração, para que eu possa receber, interpretar, entender e aplicar a palavra de Deus no meu coração e na minha vida. Amém? Deixa eu perguntar um negócio para vocês aqui. O que vocês acham que Jesus espera de vocês? Responda para o Espírito Santo. Amém? Agora eu vou ler o texto. O preço do discipulado. Grandes multidões o acompanhavam, e ele voltando-se lhes disse: se alguém vem a mim e não ama menos a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Versículo 27. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Versículo 28. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Versículo 29. Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que virem zombem dele, dizendo, versículo 30, este homem começou a construir e não pôde acabar. Versículo 31. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Versículo 32. Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Versículo 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não nega a si mesmo, não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Amém? O tema dessa pregação de hoje é Jesus falando para a igreja: sem renúncia você não pode ser meu discípulo. Amém? Hoje é domingo. Hoje é o quê? Domingo. Dia de salvação aqui na IAPK, na nossa igreja. Hoje é o dia que a gente lembra que Cristo morreu, mas a gente lembra também que Ele ressuscitou. E quando Ele ressuscitou, apóstolo, Ele venceu a morte e o inferno, e Ele nos deu algo muito precioso, chamado vida. E a gente, muitas vezes, a gente acha que a vida se resume só nisso aqui, só esse corpo, a essa vidinha básica que a gente tem, e não é verdade. A vida que Jesus comprou para a gente na cruz, ela se resume a algo muito maior: vida eterna, uma vida que não acaba, uma vida de delícias, num lugar celestial, reino, onde nós vamos reinar com Ele, porque nós vamos trabalhar, não se engane. Mas existe uma coisa que a gente tem que entender: é a morte de Cristo, que nos comprou vida plena, junto com a sua ressurreição. Ela também nos dá algumas responsabilidades. E que responsabilidades são essas? A principal está lá em Marcos 16:15, que é quando Jesus diz: ide. E eu prestava atenção na aula de literatura, de português, e quando Jesus diz ide, ele faz assim, coloca o dedo em riste. Como que ele faz? Assim. Ide é imperativo, e em qualquer tradução da Bíblia que você lê Marcos 16:15, o ide está em maiúsculo, porque ele fala ide. Ide é imperativo, não tem conversa, não tem negócio. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda a criatura. Então, quando Jesus dá a ordem de missões,
a ordem para evangelizar, ele dá com id. E dentro desse id, o que Jesus quer dizer? Ele quer dizer que você está comissionado, você foi separado, escolhido. Só que muitas vezes a gente para e pensa que esse id é para qualquer um. Jesus falou, deu uma ordem imperativa, ide, uma ordem inegociável, ide, então eu tenho que ir. Claro que não. Nós temos que olhar para a Bíblia e nós temos que ver como Jesus trabalhou. Quando Jesus chega na terra, Jesus vai, depois que ele cresce, é claro, quando ele chega aos 30 anos, ele vai escolher para si, depois de orar no monte, ele vai escolher para si 12 homens, que serão, doravante, os seus discípulos. Serão o que de Jesus? Seus discípulos. Então, esses homens que Jesus escolhe, posso citar alguns: Pedro, Mateus, Tiago, João, amém? Simão. E ele vai escolher esses homens, Judas, e ele vai discipulá-los. E ele vai discipular esses homens. Existe uma corrente doutrinária que fala 3 anos, existe uma outra corrente doutrinária que fala 3 anos e meio, mas eu vou ficar com os 3 anos e meio. Jesus vai discipular esses homens durante 3 anos e meio. Então, logo, Wesley, eu vou entender, Jennifer, que um discípulo precisa de no mínimo 3 anos e meio para poder começar. Amém? 3 anos e meio para dar o start. Ele precisa ser preparado. Amém? Então, junto com essa responsabilidade, eu tenho que entender que Jesus morreu por mim na cruz. Ele comprou a minha alma, ele me libertou das trevas, ele abriu minha mente, ele me deu vida plena, ele me resgatou, amém? De um charco de lodo, mar de pecado. Mas, junto com tudo isso que ele fez, eu posso ser tentado a achar que o único motivo foi para que eu gozasse de uma vida feliz aqui na terra. Fosse para que isso foi para que eu tivesse o que eu quero aqui na terra, o que não está longe da verdade, porque aquele que serve a Jesus é honrado, ele mesmo falou isso, amém? Quem me serve será honrado por meu Pai, onde eu estiver, ele estará. Só que Pedro, o objetivo principal de Jesus ter nos resgatado foi para nos tornar discípulos, amém? Para nos tornar o quê? Discípulos, amém? Só que o problema é que você tem que pensar nisso aí. Se nós olharmos para a igreja hoje, se nós olharmos para a igreja no geral, vamos falar da igreja no geral, para a gente não ficar, não pegar a cadeira de juiz. Se nós olharmos para a igreja de Jesus Cristo na terra hoje, eu estou falando só das igrejas bíblicas, eu não estou falando das seitas heréticas. Eu não estou falando de TJ, eu não estou falando de Cristão do Brasil, eu não estou falando de Adventista, eu não estou falando de ciência cristã, eu não estou falando dos mormons, eu estou falando da igrejas que acreditam em Jesus Cristo como Deus, porque as outras que eu citei não creem que Jesus é Deus, amém? Se nós formos falar das igrejas bíblicas, eu posso falar que tem discípulos nas igrejas hoje? Não, vamos melhorar. Eu posso falar que tem discipulado nas igrejas hoje? Quando você vê uma igreja que tem uma multidão de milhares de pessoas ali que vão lá e a igreja brota milagre, eu posso dizer que ali tem discípulo? Não tem. E eu vou mostrar para você, eu vou te provar no texto. Existe uma tênue diferença entre o discípulo e a multidão. Existem 3 repartições na igreja. E quando eu falo igreja no total. Existem 3 tipos de pessoas na igreja. Existem 3 turmas. Existe a multidão, diga comigo, multidão. Existe os seguidores, diga comigo, seguidores. E existem os discípulos. Amém? Aí você tem que perguntar para si mesmo em qual dessas 3 turmas você se enquadra. Só que antes de você responder, antes de você ser
rápido, eu vou te falar quais são as diferenças. A diferença é que a multidão, ela vai sempre atrás do pão. A multidão, ela quer bênçãos. Apóstolo, mas tem alguma coisa errada em querer bênção? Não, é que a multidão só quer isso. Amém? A multidão, quando o discurso aperta, quando a palavra é dura, o que a multidão faz? Vai embora. Você pode pegar em João 6, Jesus multiplica pão e dá para o povo, mas quando ele prega sobre salvação, quando ele fala que ele é o pão que desceu do céu, todo mundo vai embora. Uma igreja de 20 mil fica só com os 12 apóstolos, e ele ainda manda os 12 apóstolos embora também. A multidão não quer compromisso, a multidão não ora, a multidão não aguenta tempo de oração, a multidão não se reporta ao anjo da igreja, ela não se reporta ao seu pastor, ao bispo, ao apóstolo. A multidão, ela faz o que quer, a multidão vai onde quer, a multidão, na verdade, ela parece sono muito rápido. Amém? E aí nós temos o seguidor. O seguidor não é diferente da multidão. O seguidor, ele quer a mesma coisa, ele quer bênção. Ele não quer também ouvir palavra de repreensão. Mas o seguidor, ele tem um diferencial. Pelo menos o seguidor, onde Jesus vai, ele vai de longe. Amém? Onde Jesus está, ele está de longe. O seguidor segue de longe. O seguidor não fica perto. Amém? Então, olha para mim. Olha para mim. Os cristãos de hoje, né, que não são discípulos, eles não querem, não sabem o que é preço do discipulado. Eles não sabem qual é o preço. Eles também não querem pagar. Eles não querem pagar o preço. Muitos trocam uma religião, nenhuma religião, pelo cristianismo. O cristianismo bíblico. Mas eles não querem se envolver. A multidão e os seguidores, né, esses ditos cristãos de hoje, eles não querem servir. E se porventura eles se propuserem a servir, eles querem servir do jeito deles, como eles querem. Eles não se submetem à mentoria do seu sacerdote, do seu discipulador. Amém? Eles não querem trocar a sua maneira de ser. Eu já ouvi alguns dizerem, alguns chegaram para mim e falaram assim: apóstolo, eu sou assim, atrapalhado. Eu sou atrapalhado, eu não acredito em negócio de santidade, e eu sei que Deus me aceita do jeito que eu sou, eu vou servir assim, eu não vou mudar. Eu ia falar alguma coisa, o Espírito Santo falou para mim: fica calado que não vai adiantar. Ele não vai ouvir o que você vai falar, porque ele está com a mente cauterizada. Amém? Então, o que acontece? O que acontece é que a multidão dos seguidores, eles não abandonam a velha vida. Eles vivem a velha vida dentro da igreja. Eles parece que eu estou repetindo a palavra que foi o Espírito Santo que mandou pregar. A multidão e os seguidores, ninguém vê transformação neles. Eles não se aproximam do altar. Amém? Eu vou usar a minha vida como exemplo, com humildade. Se você encontrasse comigo quando eu tinha 18 anos, amém? E você com certeza não ia acreditar que aquele cara era eu. Se você encontrasse comigo quando eu tinha 18 anos, você com certeza não ia me reconhecer. Até a minha fisionomia era diferente de hoje. Eu era treva pura. E houve mudança na minha vida. Mudou até a minha fisionomia. Eu posso te mostrar uma foto minha de quando eu tinha 13 anos. Você vai falar: não, eu tenho 50. Porque eu era treva. Mas quando eu encontrei Jesus mudou a minha vida. De tal forma que mudou a minha aparência. Jesus fez uma plástica em mim. Amém? Agora, o ponto a multidão e os seguidores, os cristãos de hoje, Wesley, eles não querem pagar o preço de ser discípulos, porque eles não querem abandonar a velha vida. Eles não querem, logo eles não querem e não vão
nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Gabriela, eu mudei, não porque eu tinha força, o Espírito do Senhor me mudou. Eu fui discipulado. E você não vai conseguir, presta atenção, você não vai conseguir servir a Jesus se você não for discipulado. Você precisa ser discipulado, você precisa entender e saber que tem um preço, e você precisa estar disposto a pagar esse preço. E Jesus está falando, ele está falando aqui, no texto que nós lemos, ele está falando para a multidão está acompanhando ele. Mas logo nós vamos descobrir que Jesus faz uma diferença, ele difere entre os discípulos e entre a multidão. Amém? Existe uma diferença. Discípulo é uma coisa, multidão é outra. Amém? Qual é a diferença da multidão? A multidão está próxima, mas não está perto. Amém? Qual é a diferença do discípulo? O discípulo está junto, o discípulo está ali. O discipulador pode contar com o discípulo, e o discípulo vai mudando. Amém? Tem muita gente que fala assim: eu quero pregar o Evangelho, mas não sentou para aprender, não foi discipulado, não recebeu os rudimentos da fé. Mas apóstolo, eu sei que se eu pegar a Bíblia, eu já vi um pouco, eu posso pregar. Pode não é assim não. Você tem que primeiro ser discipulado, você tem que sentar para aprender, você tem que ser mentoreado. Amém? Você precisa de um sacerdote sobre você, você precisa de uma pessoa que saiba mais que você, deve passar para você. Mas hoje as pessoas não querem se submeter, por isso tem um monte de igreja que abre, a pessoa, ela tem um ano de igreja, ela fala: vou sair da Bíblia para outra igreja, porque ela acha que ela já pode pregar. E aí surge igreja rachada, igreja sem base, igreja onde o sacerdote não tem nem para ele, nem sacerdote é. Ele pegou o óleo e jogou na cabeça dele e falou: agora eu sou pastor, sou bispo, sou apóstolo. Eu e apóstolo, a gente viu um rapaz que ele subiu, todo em pecado lá no Monte Sabor, ficou um mês no Monte Sabor e desceu como apóstolo. Não pode. Que apóstolo é esse? Que bispo é esse? Que pastor é esse? Para ser obreiro, você precisa ser discipulado. Se eu estou aqui em cima, é porque eu sei mais que você. Mas você é um apóstolo, isso é arrogância? Não, isso não é arrogância não. Eu sei. Deus me deu, Deus me preparou, porque senão eu não poderia ajudar você. Quando você deita na mesa de cirurgia, você deita na mesa porque você tem certeza que o médico que vai Deus te livre, metaforicamente, é um exemplo. Quando alguém deita na mesa de cirurgia e ela vai se operar o coração, ela sabe que o cirurgião cardíaco fez faculdade. Amém ou amém? Você vai entregar seu coração para qualquer um? Você vai falar para o padeiro: opera meu coração, vai falar? Não. Então você tem que ser preparado, você tem que passar um tempo sendo preparado, e depois você tem que saber que lugar que Deus tem para você no reino. Porque às vezes você quer pregar, mas Deus quer que você louve. Às vezes você quer ficar na porta, mas Deus quer que você fique no computador, no data show, que também é obra de Deus. Às vezes você quer ser missionário, mas o que Deus tem para você é que você cuide da igreja. Amém? Tudo isso faz parte da salvação. Agora, uma coisa é certa: nós servimos um reino, é o reino de Deus, não é do homem não, é de Deus. E todo reino tem trabalho, tem serviço. Amém ou amém? Reino tem serviço. E qualquer dia eu vou pregar para você aqui que quando a gente for para o céu, a gente vai trabalhar. Não fica achando que você vai ficar lá na rede, lá tomando água de coco, não. Você vai ensinar, você vai chegar lá, você vai falar: olha, eu pensei que eu não ia trabalhar. Vai trabalhar. Amém, Pedro? No céu, no reino de Deus, nós vamos trabalhar. Haverá galardão, haverá repartição, haverá aqueles que vão trabalhar em um lugar, outros de outro, de acordo com a sua capacidade. A palavra dos talentos fala isso. Amém? Agora, tem muita gente que fala assim: a salvação é de graça. A salvação, Wesley, ela é de graça, mas o discipulado custa caro, e custa tudo que você tem. Você sabe por que tem muita gente hoje caindo na fé? Porque não foi discipulado, não foi instruído, não criou raiz, não teve alguém que sentou com
com ele, ou às vezes porque não achou, ou às vezes porque ele não se submeteu. Amém? Porque não se submeteu. Agora, uma das coisas que eu tenho que falar para vocês aqui no dia de hoje: Jesus quer que vocês ganhem almas. E tem uma coisa que vocês têm que entender: se vocês não ganharem almas, vocês vão pagar um preço lá em cima. Jesus vai cobrar. Eu vou assustar mais vocês ainda. Tem uma cota de alma para cada um de nós na igreja ganharmos. Sabe onde começa essa cota? Na sua casa. Amém? Na sua casa. Amém? Qual que é a estratégia de evangelização de Cristo? Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da... Então esse é o plano de evangelização de Cristo. Amém? Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Agora, para que tudo isso aconteça, você precisa entender no dia de hoje que se você não renunciou ainda, você precisa renunciar. E se você não renunciou, você não é discípulo, você é multidão ou seguidor. Ah, apóstolo, você renunciou, renunciei. Eu não tenho vida própria. A apóstola pode garantir, ela está comigo, ela sabe. Você acha que eu trabalho aqui? Não. É hospital, é monte, é culto no lar. Amém? Você acha que eu só trabalho aqui? Quando eu estou em casa, eu atendo ligação. Eu renunciei. Tem que haver renúncia. E a renúncia é pesada. Agora olhe para mim, vocês estão sendo abençoados? Você quer ser multidão, seguidor ou discípulo? Olha o que Jesus fala aqui, ó. Grandes multidões o acompanhavam Jesus. E ele, Jennifer, voltando-se, lhes disse: Jesus voltou para aquela multidão, olhou para eles e falou, versículo 26: se alguém vem a mim e não ama menos pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria, não pode ser meu discípulo. Aqui, ó. Se alguém deseja seguir e ama seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até mesmo a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser. Uau! E aí? Você passa nesse crivo aqui? Não estou te julgando, não, eu sou um sacerdote. Está cortando em mim também. Você passa nesse crivo? Se Jesus te passar nesse prumo, você passa? Amar menos, aborrecer. Em algumas traduções diz aborrecer. Amar menos pai, mãe, irmãos, irmãs, esposa, marido, filho e até a sua própria vida. Eu tinha um pastor que servia, ele era meu liderado, ele era meu liderado, isso há muitos anos atrás, e a esposa dele era a tesoureira da igreja, e eles eram meus braços direito, era linha de frente, e esse casal, esse pastor, ele era apaixonado pela esposa dele, que ainda está vivo. E eu ligava para ele e falava assim: ô pastor, eu preciso que você abra a igreja hoje para mim. Ah, apóstolo, não posso. Por quê? Ah, porque ele chamava a esposa dele carinhosamente de neguinho, tá, gente? Eu lembro dos detalhes. Ele chamava ela de minha neguinha, fazia minha neguinha, né? E ele chamava. E ele falou para mim, eu falei: por quê? Eu falei: porque a minha neguinha vai querer ir no shopping. Aí, outra vez eu ligava para ele e falava assim: ô pastor, você pode pregar no meu lugar hoje, que eu vou ter que fazer uma visita no hospital, vou ter que visitar um canceroso. Ele falou: eu não posso, apóstolo. Eu falei: por quê, pastor? Ah, porque a neguinha hoje ela quer viajar mais tarde, ela quer que a gente vá para o nosso sítio. Aí eu ligava para ele de novo: ô pastor, será que você pode fazer uma visita no meu lugar? Aí eu não posso, apóstolo. Mas por quê? Ah, não, porque a neguinha ela quer ir na praia, ela
ela quer pegar um solzinho. Eu fiz uma reunião, falei para ele e para ela, falei, vocês não servem para estar servindo a Deus. Eu estou tirando os dois hoje, peguei outro casal de pastores, coloquei no lugar deles, tirei eles da obra. Errei? Ele amava mais a esposa do que Jesus, não pode fazer a obra. Aí você vai falar, apóstolo, então quer dizer que eu não posso sair com a minha esposa para comer uma pizza? Pode, mas depois que você fizer a obra de Deus. Apóstolo, eu não posso ir com a minha esposa na praia? Pode, depois que você fizer a obra de Deus. A obra de Deus tem que ter em primeiro lugar, senão você não é discípulo. Apóstolo, e eu? Se você não colocar Jesus em primeiro lugar, isso é amar menos a você mesmo. Você não é discípulo. Então a gente não pode abrir a boca, a gente não pode abrir a boca e falar assim, eu amo, na hora dos louvores, né, gente? Os louvores a gente peca muito. Ah, Jesus, eu dou minha vida para o Senhor, eu dou tudo que eu tenho, eu me dou. Isso é verdade? Não, gente, não é verdade. Discípulo é diferente, amém? Discípulo é diferente. Eu não ia falar, não, mas eu vou falar. Vocês não vão entender, talvez, eu não vou subestimar vocês, né? Tem um filme, Guerra Infinita, capítulo 2, que eu gosto da Marvel. E tem o Thanos, que ele quer acabar com 50% do universo, porque ele acha que vai fazer algo bom, vai equilibrar o universo. E ele consegue as 6 joias do infinito. E tem uma parte que para conseguir uma das joias, ele chega num planeta chamado Bormir, né? O planeta tem seu nome. Chega num planeta chamado Bormir, e lá nesse planeta ele vai ter que pegar a joia da alma. E a joia da alma tem um preço. E quem que ele encontra lá? O Caveira Vermelha, que é o marco inimigo do Capitão América, apóstolo da minha cultura. E o Thanos está com a Gamora. Ele criou a Gamora porque ele matou os pais da Gamora quando ele acabou com 50% do povo do planeta. E ele cria a Gamora como filha dele, adotiva. E o Caveira Vermelha fala para ele assim, Zé Nascimento, para você conquistar a joia da alma, você vai ter que pagar o preço de uma alma, porque é uma alma por uma alma. A joia é a joia da alma. Você vai ter que dar uma alma, e tem que ser uma alma que você ama. Aí a Gamora começa a rir. Aí o Thanos não ama ninguém. E aí que ela se engana, porque o Thanos ama ela. O Thanos, aquele monstro que quer acabar com 50% do universo, ele ama a Gamora. E ele vai, pega a Gamora chorando e joga ela lá no precipício. E consegue ajudá-la. E aí aparece uma parte que ele aparece em outra dimensão. E a Gamora está como criança. E ela vira para ela e ele está com a joia da alma na mão, que ele precisava para destruir 50% do universo. E a Gamora vira para ele e fala assim, você conseguiu? Ele falou, consegui. E quem te custou? Aí ele chorando, ele fala, me custou tudo que eu tinha, que era Gamora. Amém? Então, eu levo tudo para o lado espiritual. Thanos sacrificou tudo que ele amava, por um objetivo, por um propósito. Nós não somos capazes de sacrificar nada. Deus, por um propósito, um objetivo de nos salvar, sacrificou o Filho dele na cruz do Calvário. Amém? Nós falamos que nós amamos a Deus, mas nós não entramos no lugar de discípulo. Nós não nos colocamos no lugar de discípulo. A gente coloca em primeiro lugar mãe, pai, esposa, filho, irmãos, irmãs e até a nossa própria vida. Nós amamos mais isso aqui. Nós amamos mais essa vida do que a Jesus. Então nós não somos discípulos. Enquanto nós temos a atitude de amar mais as outras coisas, nós não somos discípulos. O cristão que deixa de vir na ceia porque tinha um aniversário e não ama Jesus, ama? Responda para mim, me ajuda. Ama? Ama? Um cristão que deixa de vir no culto mais importante do mês, a ceia do Senhor, para ir no aniversário e fala para mim que ama Jesus, eu vou chamar ele de mentiroso. É ou não é? Amém ou não amém? Quem é que está em primeiro lugar na vida dele? O aniversário, a satisfação dele, aquela pessoa que ele está celebrando, que é um absurdo.
e depois fala que é discípulo, não é discípulo. Eu vou te dar um exemplo aqui do que Jesus está falando. Jesus falou, ele vai continuar falando. Uma pessoa que, versículo 27, e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser um discípulo. Seguir a Jesus, ser discípulo de Jesus, não ser discípulo de Jesus, é carregar a cruz. O que é carregar a cruz? Você vai sofrer, você vai passar por provação, você vai passar por luta. Aí a pecado está passando por uma lutinha agora, mas não vai vencer, mas não vai marcar a cruz. O discípulo, a diferença do discípulo com o seguidor e com a multidão é que ele não larga a cruz. Amém? Ela pode ser pesada, mas ele não larga. Amém? Você sabe o que Pedro traiu Jesus? Porque ele seguia Jesus de longe. Ele não estava próximo, ele seguia de longe. Ele estava longe de Jesus. Se ele estivesse pertinho, ele não tinha traído. Amém? Então eu quero que você olhe para mim, eu quero que você entenda. Você está sendo abençoado com a palavra? Entenda o que eu estou falando, é uma palavra de amor de Deus para mim e para a sua vida, não é uma palavra de condenação. Amém? A gente tem que tomar atitude. E aí Jesus vai falar, ele vai dar o exemplo do rei. Pois qualquer de vós pretendendo construir um edifício, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verifica se tem os meios para concluir. Ele está falando aqui de que você tem que saber se você vai dar conta. Se eu vou pegar uma obra na igreja, você vai conseguir fazer? Você vai se aplicar? Você vai dar conta? Você vai pagar o preço? Jesus está falando de preço. Para não suceder que, tendo lançado os alicerces, não podendo acabar, todos os que virem zombem dele. Versículo 30, dizendo: este homem começou a construir e não pode acabar. Versículo 31, ele vai dar outro exemplo. Ou qualquer é o rei, ou qual é o rei, que indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens pode enfrentar o que vem contra ele com 20.000. Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe embaixada pedindo condições de paz. Jesus está falando assim, Wesley, você tem que sentar e ver se você vai conseguir fazer aquilo que Deus está te dando. Eu parei e sentei e fiz a conta, obreiro Cida, se eu ia poder ser um obreiro. Depois eu fiz a conta se eu ia poder ser um diácono. Depois eu fiz a conta se eu ia poder ser um missionário, um evangelista, um pastor, bispo. Depois, quando Deus me chamou para o apostolado, eu fiz a conta para ver se eu ia dar conta de ser apóstolo. Porque é muita pedrada, é muito julgamento, é difícil. Mas eu sentei e calculei e falei: não, eu dou conta. Eu dava conta na macumba, eu dou conta aqui. E estou aqui até hoje. Amém? Nós abrimos essa igreja aqui, essa igreja ficou 30 dias fechada na pandemia, igrejas maiores do que essa fecharam, essa não fechou e nem vai fechar, porque Deus é conosco. Amém? Então você tem que saber, no momento que você pegou a cruz, no momento que você quer seguir Jesus, você tem que saber se você realmente quer ser discípulo, seguidor ou multidão. Amém? Amém ou amém? Então vamos lá. No versículo 33, Jesus diz assim, assim pois, todo aquele que dentre vós não renuncia tudo quanto tem, não é só a vida não renuncia tudo quanto tem. Deixa eu falar para você um negócio. Quem te deu o que você tem? No momento que você aceita Jesus, você passa a ser de Jesus, propriedade exclusiva, única de Jesus. Então, automaticamente, tudo que você tem vai ser de quem? As pessoas do mundo que é deles não é de Jesus não, mas você que é de Jesus, o que você tem é dele. Então, se Jesus te pede algo para a obra dele, e você fecha o coração e não dá, é de Jesus? É de Jesus, É de Jesus? Jesus pediu. Você falou que é de Jesus. Jesus te pede, é de Jesus? Não é não. Você sabe o que eu entreguei para Jesus? A minha vida. Tem algo mais caro que a vida? Eu já queimei muita coisa montada no Senhor, que ninguém nem sabe, que eu não faço questão. Eu já ajudei homens de Deus que estavam na pior, por amor à obra, porque eu sou discípulo. Eu vi uma pregação que me impactou. Tinha um culto missionário, uma igreja enorme, e todo mundo foi lá e abriu o coração e depositou, obreiro assim,
colocou lá, o missionário mandou estender uma toalha, o pessoal colocou as ofertas lá, teve gente que colocou relógio, correntinha de ouro, e aí chegou a menina, ela não tinha nada, eu conheci, amém? Ela não tinha nada, ela chegou na toalha, e ela pulou na toalha, e ela falou assim: Senhor, eu hoje não tenho ouro e prata, não tenho dinheiro, o Senhor sabe que eu não tenho dinheiro, mas eu estou dando a minha vida aqui como oferta no teu altar, para missões, faz o que o Senhor quiser de mim, eu estou me dando para o Senhor. Você sabe qual foi a maior oferta naquele culto ali? Foi ela. Você sabe o que Deus fez com ela? Ela se tornou missionária. Sabe para onde ela foi? Eu vou falar, vocês nem vão saber, porque eu tenho certeza que vocês não vão saber. Sabe para onde que Deus enviou ela depois daquele culto? Para Jocum. Jocum é uma base missionária. Você já ouviu falar disso? Deus mandou ela para Jocum. Da Jocum ela foi enviada para o mundo, porque ela deu tudo que ela tinha. Então não é só o dinheiro, se você tem o que dar, mas você também. Amém? Vou dar um exemplo aqui de o quanto é necessário discipular. Moisés discipulou Josué. Elias discipulou Eliseu. Barnabé discipulou Paulo. Jesus discipulou os 12. Paulo discipulou Timóteo. Então não existe envio sem discipulado. E não existe discipulado sem discípulo. Amém? Amém ou amém? Você é multidão, seguidor ou discípulo? Coloca para mim aqui, Miss Debs. Vou colocar, eu coloquei 7 aqui, mas eu vou colocar só 3. Coloca para mim, Atos 11, 26. Atos 11, 26, rapidinho para a gente falar. Posso ouvir glória a Deus, igreja? Vocês estão comigo aqui? Amém? E assim que o achou, levou consigo para Antioquia. Então, durante um ano completo, Barnabé e Saulo se reuniram com aquela igreja e ensinaram muita gente em Antioquia. Os discípulos foram pela primeira vez em Antioquia. Os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. O que houve em Antioquia? Discipulado. E pela primeira vez em Antioquia nós somos chamados de cristãos. Os discípulos foram chamados de cristãos. Amém? Aí eu aprendo, só quem é cristão é discípulo. Amém? Coloca Lucas 10, 1. Lucas 10, versículo 1. Rapidinho. Havendo passado estes acontecimentos, o Senhor nomeou 72. Quantos? E os enviou de 2 em 2 adiante a ele, a todas as cidades e lugares a que estava prestes a visitar. Amém? Ele enviou 72 discípulos. Amém? Coloca aí nos Eves, Mateus 23, versículo 1. Mateus 23, 1. Então Jesus pregou às multidões e aos seus. Então Jesus pregou às multidões e aos seus. O que você percebeu nesse versículo? Jesus falou com as multidões e com os seus. Então tem diferença. Amém? Tem o quê? Multidão é uma coisa, discípulo é outra. Amém? Deixa eu terminar falando para você o seguinte. Coloca mistérios. Lucas 14, 26. Deixa eu terminar falando para você o seguinte. Nós temos no tempo. O discípulo é a forma do discipulado. O discípulo é a forma do seu mestre. Amém? É a forma do seu mestre. Você vai pegar, quem você é discipulado nem é pecado. Então você vai pegar o jeito, nem é pecado. Amém? Quando os discípulos ouviram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma! E gritaram de medo. Quem foi que viu Jesus andando sobre as águas? Os discípulos. Amém? Vocês vão ler 31, né? Mateus 14, 26. Não, é Lucas 14, Lucas 14, 26. Lucas 14, 26. Por isso que eu achei estranho. Se alguém deseja seguir-me
e ama seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos, irmãs, e até mesmo a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser. Deixa esse versículo aí, se coloque em pé. Para nós terminarmos, a Igreja Apostólica e Profética Casa de Abraão está aberta. Esse altar é abençoado. Apóstolo e eu pagamos o preço. A missionária Simira é que está conosco há mais tempo. Depois a missionária Simira, a missionária Débora, a missionária Elvira está ali junto. A irmã Elvira. E depois vem vocês e os que não estão aqui hoje. Essa igreja, ela é abençoada, ela é séria, ela faz a diferença. Meu objetivo é te ensinar a palavra, é que você seja abençoado com mudança de vida. E uma das coisas que a gente tem que escolher, a gente tem que entender se a gente vai mergulhar ou vai ficar só com o pé molhado. A gente tem que escolher se a gente vai ser discípulo mesmo, a gente vai decidir pagar o preço, sair de cima do muro. Amém? E hoje é o dia, por quê? Porque o inimigo está com raiva da pecado, o inimigo odeia essa obra, porque essa obra, cara, eu vou repetir aqui, vale a pena. Se não fosse essa porta aberta, ele não estava congregando em uma igreja, estava aqui? Estava ou não estava? Estava não, porque estava mostrando a cabeça, não estava. Se não fosse essa obra aberta, o Dormir não tinha entrado na igreja, não tinha se firmado na igreja, não é Dormir. A obreira Cida não estava feliz em ver o Pedro congregando. Jenny achou, o Espírito Santo enviou a Jenny para cá, meu amigo. Jenny veio aqui, eu falei para ela, deu uma oportunidade para ela louvar, falei para ela que Deus tinha negócio com ela, que ela foi embora, o próprio Espírito Santo falou para ela, volta para lá que vai ser lugar, meu amigo, Jenny. E em breve, assim que ela estiver pronta, Jenny vai louvar aqui, vai assumir o ministério de louvor, porque Deus já me confirmou, amém, Jenny? E vai ser bênção. Se não fosse essa porta aberta, o Wesley não teria descido as águas. O Wesley voltou para Cristo, né, Wesley? E se batizou. Amém? Se não fosse essa porta aberta, a Miss Debs não era crente. E a Miss Debs não era crente. Filho de crente não é crente. Filho de peixe é peixinho. Mas filho de crente não é crente. A Miss Debs estava perdida. A Miss Debs estava desorientada, estava cheia de doença, com depressão, novinha, toda perdida, mente atrapalhada. Não, amém, Miss Debs? Achando que ela era descartável, que ninguém amava ela, mas Jesus abraçou a Miss Debs, eu batizei a Miss Debs numa chácara, e a Miss Debs, ela serve aqui, amém? Essa igreja mudou a vida da missionária Simira. A missionária Simira estava em um outro lugar, eu falei para ela, você tem que tomar uma decisão, você quer servir aqui ou lá? Ela tomou a decisão, orou, Deus falou para ela, fica na pecado, ela ficou, e a família dela tem sido abençoada. A irmã Elvira tem sido abençoada, o seu Joaquim, os filhos, todo mundo, por causa da oração desse lugar. Então essa igreja, ela é de Deus, amém? Essa igreja, ela mata a fome das pessoas, ela ajuda as pessoas. Essa igreja, ela é uma bênção na minha vida, porque eu amo servir a Deus aqui, amém? Então, imagine os que não estão aqui, amém? E as coisas que Deus faz. A mãe do Dormir está feliz porque o Dormir hoje está firme com Cristo, né, Dormir? Amém? Sueli, que tinha anos que não aparecia, apareceu hoje, né? Sueli foi abençoada aqui nesse lugar, amém, Sueli? Amém. Amém? Aquela amiga sua que veio aqui foi abençoada aqui, e quantos outros foram abençoados? Amém? Amém, amém? Então, deixa eu falar para você, seja discípulo, olha para o nosso lado também, não seja multidão, nem seguidor, seja discípulo, amém? Então vamos orar. Posso ouvir glória a Deus? Posso ouvir aleluia? Amém? Deus abençoe vocês. Vou